Eu acho que essa questão do debate do refúgio no Brasil é cada vez mais importante, né, devido agora a esses maiores fluxos que estão chegando aqui no nosso país, principalmente de sírios, de africanos. O Brasil tem tido um papel importante no sentido de permitir que essas pessoas entrem aqui, né? E o governo federal tem tido um papel importante no sentido de legalizá-los, né? E de oferecer proteção a essas pessoas, mas isso é pouco, né? Acho que o Brasil pode e deve fazer mais em prol dessas pessoas. Primeiro por uma questão humanitária, né? O Brasil é signatário das principais convenções e tratados internacionais, então o Brasil tem um dever moral e legal no recebimento dessas pessoas, e o Brasil tem recebido tão pouca gente para cá, né? São menos de 9.000 refugiados espalhados pelo Brasil todo, gente que está fugindo de uma situação extremamente adversa, de conflito, de perseguição, de fome, né? Então acho que a gente deve receber sim essas pessoas de braços abertos e permitir que essas pessoas tenham uma condição minimamente digna de recomeço dentro do nosso país. Permitir que essas pessoas possam ter acesso às políticas públicas, né, já existentes para os brasileiros é muito pouco, é permitir que essas pessoas falem o nosso idioma, é possibilitar que essas pessoas tenham um local para que elas possam viver, mesmo que de forma provisória, é dar condições mínimas num curto espaço de tempo para que essas pessoas possam alcançar autonomia, caminhar com as próprias pernas e contribuir, porque elas têm sim condições de contribuir para o crescimento do nosso país também. No que diz respeito à responsabilidade que o Brasil tem no recebimento dos refugiados, isso é amplamente obrigatório, sob a perspectiva do direito internacional, na medida em que o Brasil tem que receber os refugiados, dar a eles abrigo. Isso significa moradia, saúde e atendimento, se houver as crianças, atendimento escolar, educação e saúde, e também na perspectiva internacional, se os refugiados estão chegando em grande número a um outro país, o Brasil também tem que ajudar esse outro país, prestando assistência técnica para que esse país receba esses refugiados e depois, não podendo esse país manter os refugiados lá, que o Brasil possa trazer esses refugiados a território brasileiro ou ajudar esse país que está recebendo esse número expressivo de refugiados a encaminhá-los a um outro país que possa recebê-los, tratar deles, cuidar deles, encaminhá-los e até mesmo oferecer a eles abrigo, saúde e trabalho. Então, o tema refugiados hoje é um tema fundamental que implica a responsabilidade internacional de todos os estados e nessa responsabilidade internacional de todos os estados se insere a responsabilidade internacional do Brasil, seja a responsabilidade interna de receber os refugiados aqui, seja também a responsabilidade internacional de ajudar os países que hoje estão recebendo os refugiados, sobretudo os refugiados da Síria que hoje chegam em países vizinhos na Europa, de ajudar esses países a recebê-los e encaminhá-los. O Estado brasileiro ele é signatário da Convenção de 1951 e dos principais mecanismos regionais de proteção e integração à pessoa na condição de refugiado. Ele também promulgou a Lei 9.474, em 97. Então, isso representa que o Estado tem todas as condições normativas, jurídicas e legais para propiciar a integração e a proteção da pessoa refugiada. O que é necessário que nós reafirmemos, não só como sociedade civil, organismos internacionais, mas como próprios cidadãos brasileiros, é a efetivação de todo esse arcabouço normativo que nós temos, que é muito positivo no âmbito brasileiro. O debate foi muito produtivo. Conclusões importantes. E chegamos a uma delas. O Estado precisa ser um protagonista e ter uma política pública com relação aos refugiados. Nós vamos entender bem quem são os refugiados. São aqueles
que deixam os seus países por questões de sobrevivência, a conflitos, fogem de uma condição adversa, provavelmente fugindo da morte, da fome. E aqui nós temos que ter uma política pública para poder recebê-los e poder inseri-los na sociedade. Essas políticas cabe aos partidos proporem ao governo. E aqui eu faço a minha proposta, que o PSD formule um projeto para que possa apresentar nas instâncias superiores quais seriam as políticas públicas que o Brasil deveria assumir para receber esses refugiados.